Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 32, diz assim: Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. E aí, meus amigos, vamos para mais um vídeo? Estamos aqui para falar mais um pouco sobre a Palavra de Deus. Quero pedir a você para curtir o canal, para compartilhar, se inscrever, divulgue para que venhamos crescer. O texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido, inclusive foi muito falado pelo presidente que passou, o presidente Jair Bolsonaro. Era um texto que ele utilizava muito e para mim e para você é um ensinamento muito grande. Diz assim, ó: E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você precisamos entender, primeiro, que verdade é essa que Jesus estava falando com Nicodemos. Que verdade é essa que ele realmente disse que essa verdade ia deixar a gente livre. Que verdade é essa que realmente ia modificar a nossa vida. Primeiro, eu vou te dar um ensinamento. Essa verdade é a verdade de Deus. Ou seja, essa é uma verdade única. A verdade de Deus, ela realmente é a verdade. Agora, a verdade que liberta é essa. Em João capítulo 4, quando Jesus encontra com aquela mulher no poço, ela diz assim: se soubesse, mulher, quem está te pedindo água, tu me daria dessa água e eu daria da água que jorra da fonte de água viva. Ou seja, a verdade que transforma. Agora, deixa eu dar um conselho para você. Você sabia que a vida, ela é conflitante e tem pessoas que têm tido problemas simplesmente pelo fato que elas não entendem algumas questões acerca de relacionamento. Porque quando nós falamos sobre a verdade, nós precisamos entender algumas características da verdade. Existem 4 características da verdade que você não pode deixar que ela saia da sua vida. Primeiro, a verdade de Deus. Essa é imutável, não muda. Malaquias capítulo 4, a Bíblia diz o seguinte: Eu sou o Senhor e não mudo. Capítulo 3, eu sou o Senhor e não mudo. Ou seja, Deus não muda. A verdade de Deus ela é imutável. Não tem esse negócio que as pessoas ficam dizendo a Bíblia precisa ser atualizada. Isso é papo de herege. Isso é papo de quem quer realmente viver no pecado. A Bíblia não tem mudança. Ela é o que é e sempre será. Então essa verdade não muda. Mas existem mais três aspectos que eu vou te ensinar, e eu tenho ensinado pessoas, para que não venha ficar com problemas de relacionamento ou até com problemas mesmo com si próprio. A verdade de Deus é uma, só que ela difere em 3 vertentes. A verdade do homem, o tempo de falar a verdade e verdade que nunca pode ser dita. Já parou para pensar nisso? Qual é a verdade do homem? Minha irmã Andréia, ela tinha uma característica interessante. Antes de partir para o Senhor, ela falava bem assim, ó: eu vou falar mesmo que eu estou com a verdade. Só que o que ela não entendia é que a verdade dela, ela tinha que entender se era tempo de falar a verdade dela. E ela falava independente de calcular isso. Então a verdade do homem é quando você diz: eu tenho razão, eu vou falar. Mas essa é a tua verdade. É a tua razão. E depois existe outra verdade. O tempo de falar a verdade.
Existem coisas que você sabe e eu também sei, e que você quer falar com as pessoas, mas você tem que saber se é o tempo de falar. Eu sempre, quando passo essa informação para as pessoas, ou esse conhecimento, eu digo o seguinte: um dia, um amigo meu que mora lá no Rio, ele começou a namorar uma menina e ele ficou apaixonado por ela. E nesse período que ele ficou apaixonado, ele chegou e fazia tudo pela menina. Só que a menina era difícil de relacionamento. Era uma boa menina, realmente, não sei como é que ela anda hoje, mas era uma boa menina, mas era difícil de relacionamento. E aí ele estava apaixonado, todo mundo à minha volta falava: Alex, fala com ele, porque essa menina vai destruir ele. Só que ele estava apaixonado. Se eu falasse, não ia mudar nada. Eu deixei quieto. 2 anos se passaram, ele veio aqui na minha cidade. E ele já veio já quebrantado. A paixão já tinha passado. Ele perguntou o que faria. E aí sim eu falei com ele o que ele devia fazer. Por fim, ele conversou com a menina, terminaram. Hoje ele está casado com outra menina. Está lá, tem sua família. A menina também está com outra, acredito eu que está feliz. Por quê? Porque há tempo certo de falar a verdade. E o último vertente da verdade é: tem verdade que nunca pode ser dita. É interessante você ver isso, porque há pessoas que acham que tudo tem que falar. Ah, se eu vi alguém fazendo alguma coisa, eu vou falar. Cuidado com isso. Porque você tem que calcular o custo. Não é tudo que você tem que falar, não. Tem coisa que dá vontade de falar, mas você tem que entender o seguinte: não é o tempo, ou nem é para mim falar. Há muitas pessoas, e tem um ditado que diz que peixe morre pela boca. No Rio, quando eu era jovem, uma vez eu vi um rapaz, eu não vi, presenciei não, esse eu não presenciei não, mas eu estava na rua quando o pessoal veio e assassinou ele, porque ele falou demais. E o ditado que diz que peixe morre pela boca é real. Então, às vezes, as pessoas falam demais e acham que tem que falar o que bem tem. Deixa eu te falar uma coisa: tem coisas que você vai morrer sem contar para ninguém. Porque tem coisas, verdade, que não deve ser dita. Então, eu e você precisamos aprender sobre essas questões. Porque se não aprendermos sobre isso, vamos sofrer. Vamos ter momentos que realmente a angústia, vamos acabar sendo odiados por pessoas. Por quê? Porque falamos aquilo que achamos que temos que falar. Só que, recapitulando, existe a verdade de Deus, essa não muda. Existe o tempo de falar a verdade. Escute, procure a ocasião certa, se é para você falar. E existe verdade que nunca precisa ser dita, que não pode ser dita de jeito nenhum. E existe a verdade do homem. Essa verdade do homem é aquela que realmente você acha que está com a razão, mas nem sempre você está. Então, querido, saiba de uma coisa: quando a Bíblia diz conhecerei a verdade vos libertará, você precisa aprender isso que eu acabei de passar. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Amém? Curta, compartilhe, divulgue o canal, para que nós venhamos crescer.